O Centro Universitário de Maringá definiu em seu planejamento estratégico conquistar o status de universidade. Para tanto, deu início a várias ações. Na pós-graduação, stricto sensu, em 2005, após recomendação da CAPES, teve início o mestrado em Ciências Jurídicas. Em 2011, o mestrado em Promoção da Saúde. Em 2014, os mestrados em Tecnologias Limpas e Gestão do Conhecimento nas Organizações. E em 2018, o mestrado em Ciência, Tecnologia e Segurança Alimentar. Neste mesmo ano, a Unicesumar obteve a recomendação do seu primeiro curso de doutorado, o doutorado em Direito. Trata-se do único curso no país voltado exclusivamente para os direitos da personalidade e que completa uma lacuna na produção acadêmica. Senhoras e senhores, passamos a palavra ao reitor da Unicesumar, o professor Wilson de Matos Silva. Boa noite a todos. Quero cumprimentar as autoridades aqui da mesa, na pessoa do professor Cláudio Ferdinandes, meu companheiro desde os primórdios dessa instituição, fundamos juntos, professor Anderson, doutor Anderson, presidente da CAPES, reitor do ITA, cujo currículo extenso será apresentado daqui a pouco, meu colega Júlio César, reitor da UEM, onde ele falava aí da verticalização da instituição há pouco, né? Que é impressionante a quantia de mestrados e doutorados. Professor, também reitor Barbieri, presidente do Cinep, nosso companheiro de lutas aqui na área da educação. Estendo cumprimento a todos os demais membros da mesa. Agora acabamos de cantar o hino nacional. Eu gosto sempre que o protocolo diga cantar o hino nacional e não ouvir o hino nacional. O hino de um país é para ser cantado e com muita força e muito entusiasmo. Mas não me canso de dizer que todos os hinos dos países, eles são hinos de guerra, de luta, de dar o sangue, etc., né? Porque foram escritos no tempo que a guerra era muito viva entre as nações. E eu tenho dito que nosso hino diz que damos o nosso peito à própria morte, ó pátria amada. Eu creio que ninguém mais, literalmente, vai ter que dar o sangue ou o peito à própria morte pela sua nação. Tendo em vista que o bem maior não é mais a extensão territorial conquistada à base de canhões, e sim o conhecimento. Se alguém realmente quer contribuir com a sua nação, jovens estudantes aqui da graduação, do estrito sensu, entregue a tua mente ao conhecimento, desenvolva sua mente para valer. Disto a nossa nação precisa, disto as nações precisam. E conhecimento, sem dúvida nenhuma, é o poder do momento. Já é um bom tempo. O Brasil está despertando agora para isso. Ainda temos só menos de 20% de jovens de 18 a 28 anos no ensino superior. A escola brasileira ainda tem que avançar muito para marcar o seu espaço dentro do cenário internacional, de um cenário em que as nações investem muito, e todos dedicam para valer ao conhecimento. E eu sempre cito essa frase: a gente tem que estar entre os primeiros. Não existe mágica dizer que os últimos serão os primeiros. Não tem mágica para isso. Os primeiros têm que ter garra, luta, coragem, fé, determinação, encarar a poeira, derrubar as matas, construir para valer. Esses vão chegar primeiro. Além do mais, abre caminho para tantos outros, né? Essa é a visão do líder, do empreendedor, e que todos nós temos que ser desta forma para estarmos realmente dando a nossa contribuição com a nossa sociedade. Mas continuamos crescendo, continuamos abrindo outros mestrados, veio promoção da saúde,
tecnologias limpas, produção do conhecimento, e agora em 2017 tivemos o mestrado de segurança alimentar e, felizmente, nesta data muito recente, tivemos a aprovação do nosso primeiro doutorado, que é em Direito. E é o segundo doutorado do interior do Paraná em Direito. É o segundo doutorado no Paraná em instituição privada. E no Paraná tem, creio que 5 doutorados. Acho que 3 na capital e 2 no interior. Então isso é um privilégio para nós, mas é sempre fruto de muito esforço, de uma equipe dedicada, trabalhando juntos para podermos seguir em frente. E o IAD, conforme eu já fiz a introdução, começamos de forma experimental, testando plataformas, modelos, etc. E hoje nós temos uma das melhores instituições de IAD do Brasil. Nós temos cursos na educação à distância com ENAD nota 5, nota máxima. E, claro, isso deu credibilidade e segurança para a gente expandir, porque como é bom poder levar para uma nação um produto de qualidade. Tem o sheik que planejou Dubai, ele disse que tempos difíceis criam homens fortes. Ele conta a história do bisavô e o avô dele que andaram de camelos. E ele anda de BMW, os filhos de Mercedes, mas ele acha que o bisneto dele vai andar de camelo de novo. Porque ele completa dizendo que tempos difíceis criam homens fortes e homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos e homens fracos criam tempos difíceis. Homens fracos criam tempos difíceis. Por isso que nós temos que ser forte para que esse Brasil seja melhor. E a fortaleza está, sem dúvida nenhuma, o pilar é o conhecimento. Então, caros alunos do mestrado, do doutorado, sabemos que essa é uma etapa que exige muita dedicação, que o tempo que vocês estarão vivendo aí nos 2, 3, 4 anos serão tempos difíceis, mas com certeza nós estaremos deixando vocês mais fortes para continuarmos transformando essa nação, dando a nossa contribuição efetivamente na área do conhecimento, da pesquisa, da inovação. É isto que essa nação precisa e é isso que ela espera de todos nós. Também o grupo da graduação que está aqui, mestrado e doutorado, espera vocês, e este é o caminho para a grandeza de um país. Queremos agradecer profundamente a presença do Dr. Anderson, que deixou as suas atividades, viajou parte do dia hoje, viajará amanhã parte do dia de volta a Brasília, e nos brindar nesse momento ímpar e importante da nossa instituição com sua presença. Este é um grande presente para a nossa organização, a sua presença, e certamente sua presença ficará marcada de forma indelével na história de nossa Unicesumar. Muito obrigado, obrigado a todas as autoridades presentes e um abraço a todos. Nós agradecemos a fala do reitor e convidamos para fazer uso da palavra o reitor da UEM, o professor Dr. Júlio Damasceno. Boa noite, professor Wilson Matos, o nosso presidente da CAPES, professor Anderson. Em vossos nomes eu cumprimento os demais membros aqui dessa mesa e as demais autoridades e a todos os presentes
Quero dizer que é uma honra, né, o convite que recebi para estar aqui presente e representando a Universidade Estadual de Maringá nesse momento tão importante para essa instituição, tão importante para a nossa cidade e tão importante para o nosso estado do Paraná. Dizer que é muito bom ouvir, né, essa história contada brevemente pelo professor Wilson Matos, que eu acho que é uma história que representa não só a história dessa instituição, mas de muitas outras instituições e muitas famílias de nossa região, que cresceram, que produziram, que se tornaram grandes às custas de muito trabalho, mas de muita visão. E a universidade que eu faço parte, que eu represento, a Universidade Estadual de Maringá, também tem uma história bonita como essa, uma universidade jovem, né, que muitos de vocês aqui fizeram parte, fazem parte dela, e que num curto período de tempo também alcançou uma expressão importante, né, para a nossa região, para o nosso estado, para o nosso país e muitas áreas também internacionalmente. Queria parabenizar pelo doutorado em Direito. Isso é de uma relevância, de uma importância enorme, né, não só para a instituição, mas para as pessoas que farão parte, né, dessa história, desse curso. Dizer ao nosso presidente que Maringá tem essa característica, presidente. É uma cidade em que congrega instituições que não se rivalizam, são instituições que jogam juntas, são instituições que se complementam, que são parceiras. Então, senhor, eu tenho certeza que durante a sua gestão, eu desejo que seja uma gestão de muito sucesso, que o senhor encontre caminho aberto para poder aplicar todo o seu plano de trabalho, que eu tenho certeza tornará o nosso país ainda maior, mas que durante esse período de vossa gestão, o senhor encontrará com muita frequência demandas dessa cidade, dessas instituições, com novas propostas de programas de pós-graduação. E o senhor vai encontrar aqui muitos parceiros para que o senhor coloque os seus projetos em prol da educação desse país, em prol da ciência e tecnologia, e a Universidade Estadual de Maringá se coloca à disposição, é parceira, como as demais instituições representadas nesse momento. Queria agradecer mais uma vez, então, essa oportunidade. Parabéns, professor Wilson e toda a equipe envolvida, né, nessa grande vitória, e a Universidade Estadual de Maringá se sente honrada em se fazer presente nesse momento. Muito obrigado. Agradecemos a fala do reitor da UEM e convidamos os componentes da mesa de honra a ocuparem seus lugares na plateia para acompanharem a palestra do presidente da CAPES, o professor doutor Anderson Ribeiro Correia. Muito obrigado pela participação dos senhores. Engenheiro civil pela Universidade Estadual de Campinas, mestre em Engenharia de Infraestrutura Aeronáutica pelo ITA e doutor de Engenharia de Transportes pela University of Calgary, no Canadá. Editor associado da revista Transportes e revisor de diversos periódicos nacionais e internacionais. Compõe o comitê do Transportation Research Board dos Estados Unidos, o Conselho Deliberativo da Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes e o Conselho de Administração da Organização Brasileira para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Controle do Espaço Aéreo. Pesquisador e assessor do CNPq e da FABESP, com vocês o professor Anderson Ribeiro Correia, presidente da CAPES. Boa noite a todos. Saudar aqui, primeiramente, o professor Wilson Matos, reitor do Centro Universitário Sesumar, a Unisesumar. Parabéns pelo trabalho. Quando a CAPES aprova um doutorado, ela tem uma série de critérios: infraestrutura, a gestão, os processos, o corpo docente, o potencial de alunos, a rede de graduação. Então, vocês estão de parabéns. Passaram por um crivo difícil e é um sucesso muito grande. Parabéns aos professores também presentes, pró-reitores, coordenadores de curso.
Agradecer aqui a presença do professor Júlio César Damasceno, reitor da UEM, pelas palavras também. Contem conosco na CAPES e a gente também encontrará com os senhores aqui também. Professor José Carlos Barbieri, também, reitor aqui presente. Obrigado pela presença e também presidente do Sinep, né, que é o Sindicato de Escolas. Quando a gente recebeu o convite para vir aqui a Maringá, é um convite irrecusável. Primeiro, pela criação do doutorado. Segundo, porque o nosso ministro ele mora aqui no Paraná, mora em Londrina, né? Ele nos convidou a assumir a presidência da CAPES e ele gosta muito do Paraná e tem um orgulho muito grande pelo Estado e pela universidade também, pela Cesumar, né? E quando eu disse para ele que viria para cá, ele ficou bastante satisfeito. E ele está mandando um abraço a vocês também. Falo um pouquinho sobre a CAPES e o futuro da pós-graduação brasileira. Creio que muitos aqui ou são alunos de mestrado ou um dia poderão ser. Então, espero que eu possa sair daqui motivando vocês um pouquinho mais. Para onde que eu aponto aqui? Acho que é para cá que tem que apontar. Já mudou já, né? Tá bom. Bom, a CAPES, ela tem uma certa história. Ela é vinculada ao Ministério da Educação. Ela antigamente era vinculada à Presidência da República. Depois, em 92, ela foi... Um pouquinho antes, em 64, foi mudada para o Ministério da Educação. Ela foi criada em 1951, quase 70 anos atrás. À época, praticamente nem havia pós-graduação no Brasil. Ela foi criada exatamente para direcionar os cursos e criar os cursos no país. Em 92, ela se transformou em fundação pública, o que deu uma certa autonomia e estabilidade. E até hoje, ela é uma fundação autônoma, com um orçamento, com a finalidade de promover políticas e atividades de suporte à formação de professores, tanto para a educação básica, quanto para a educação superior. E, ao mesmo tempo, políticas para o desenvolvimento científico e tecnológico do país. Aqui é a nossa sede da CAPES, lá em Brasília. Estamos de braços abertos para receber qualquer um dos senhores que tenham projetos relevantes para a educação no país. Já recebemos o professor Wilson lá, que esteve conosco, trazendo novas propostas, que estamos analisando e esperamos ter um belo resultado. A CAPES vem trabalhando pela expansão da pós-graduação no Brasil e nos últimos 11 anos, ou seja, de 2006 a 2017, tivemos uma ampla evolução da pós-graduação no Brasil. Note que em 2006 nós tínhamos 2.200 programas de pós-graduação no Brasil e alcançamos quase o dobro, 4.300 programas em todo o Brasil. Exatos 4.296. Mais um hoje, 97 agora aqui, né? Já podemos aumentar um pouquinho a nossa métrica. Isso em nível nacional, ou seja, variação de 90% em número de programas, 111% em matrículas e 99% nos titulados. Alguém pode perguntar, por que tem mais matrículas do que titulados? E que alguns, né, não se titulam. Não é o caso aqui nessa noite, né, que todos vão se titular. Mas em alguns estados a diferença é muito grande. Por exemplo, no Norte, o aumento de matrículas foi de 158% e titulados 111%. Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Né? Sul, o crescimento não foi tão grande quanto os demais, mas foi expressivo também. Então, a pós-graduação vem crescendo bastante e não para. Só no ano passado e retrasado, nós recebemos mais de 1.300 propostas de novos programas. E a aprovação foi pequena, mesmo porque os critérios são muito exigentes, né? Mas nós tivemos 445 propostas de mestrado profissional, 409 de mestrado acadêmico, 111 de doutorado profissional, que é uma nova
modalidade que foi implementada, 312 doutorados acadêmicos e alguns programas mistos que têm mestrado e doutorado já propostos com essa condição. Apesar do amplo crescimento da pós-graduação no Brasil, como todos sabem, o orçamento brasileiro não tem crescido na mesma envergadura. Então, em 2015, nós tínhamos 4,2 bi de orçamento para a pós-graduação e continuamos praticamente com o mesmo volume. Um pequeno crescimento em 2017, uma queda aqui, um retorno, mas note o crescimento nem supera a inflação. Então, é uma dificuldade que o país vem passando. Nós queremos ampliar a educação no Brasil, mas o orçamento não está dando conta de todo esse crescimento. Ainda que a CAPES ela tem mantido o seu orçamento. Como vocês podem ver aqui, só retomando, apesar de não ter crescido, não diminuiu. Por outro lado, outras agências de fomento, como o CNPq, por exemplo, tinham um orçamento aqui em 2006, em 2016 quase a mesma coisa, ou seja, 10 anos sem crescimento. O FNDCT, que toma conta da FINEP e de outras organizações, reduziu o seu orçamento. As fundações estaduais com pequeno crescimento. Em 2006, a CAPES representava 20% de todo o orçamento de pesquisa do Brasil. Hoje, a CAPES representa mais da metade de todo o orçamento de pesquisa do Brasil. Então, a CAPES ela tem um papel fundamental para o conhecimento tecnológico do país. Então, hoje, a gente pode dizer com segurança que a CAPES ela é o motor da pós-graduação brasileira. Evidentemente, juntamente com todas as universidades e instituições do país. E a gente avançou tanto que alguém pode dizer, agora chega, vamos parar de elevar a pós-graduação no Brasil. Agora já cresceu demais. Muita gente fala isso. Até diz, agora vamos voltar atrás, vamos retroceder. Só que quando olhamos os outros países, a gente vê que a gente avançou, mas não o suficiente. Infelizmente, a gente vai ter que criar novos programas e trabalhar muito para chegar ao nível de outros países. Para entender esse gráfico, no lado esquerdo significa a quantidade de pesquisadores por habitante em um país. E nesse eixo, nessa direção, mostra o percentual do PIB que cada país investe em ciência e tecnologia. E o tamanho do círculo representa o valor em dólar que cada país investe em ciência e tecnologia. Se a gente cresceu, depois de 70 anos de crescimento da pós-graduação até aqui, nós ainda estamos abaixo da Argentina em formação de pesquisadores. Estamos abaixo da Itália, da China, da Espanha, da Rússia, Portugal. Estamos extremamente distantes dos Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul e aqui de Israel. Então, ou seja, para chegar daqui até a Itália, a gente tem que dobrar o número de nossos pesquisadores, dobrar, para chegar no nível da Itália. Se quiser chegar no nível da Rússia, triplicar. Chegar em Israel, então, aí vão ter que fazer um trabalho muito grande. Isso em formação de recursos humanos. Agora, em termos de ciência e tecnologia, o Brasil investe pouco mais que 1% do seu PIB em ciência e tecnologia. Já a China, 2%, e de um PIB bem maior. Os Estados Unidos aqui também, quase 3% do PIB, e de um PIB N vezes maior que o nosso. Então, ou seja, temos que crescer muito na formação de recursos humanos e temos que investir muito em ciência e tecnologia para que o país avance. Alguém pode dizer aqui, não seja pessimista, nós somos melhores do que a Índia. Alguém disse, né? Quem é que compra produto indiano aqui? Alguém já comprou um computador indiano? Sem críticas ao país, evidentemente, né? Um celular indiano, um carro indiano, um avião indiano, né? Então não se orgulhe de ser melhor que a Índia. A Índia também precisa avançar muito em ciência e tecnologia. Ela é forte em defesa, forte em call center, em outras coisas, mas
não em ciência e tecnologia. A gente tem que olhar para países que estão aqui à frente. Também não adianta falar que você é melhor que o México, melhor que a África do Sul, porque eles não são o nosso benchmark. O nosso benchmark são países que alcançaram elevado desenvolvimento científico e tecnológico. Como estamos trabalhando, então, para fazer frente a essa necessidade? Primeiro que a CAPES ela tem um volume muito elevado de bolsas em várias categorias. Ela oferece bolsas de mestrado, 48 mil, doutorado, 43 mil, 7 mil de pós-doutorado, 2 mil de outras modalidades. Eu mesmo fui bolsista da CAPES no Canadá, onde eu fiz doutorado em engenharia de transportes. Aqui na Unicesumar nós temos alguns alunos financiados pela CAPES, a gente acabou de visitar alguns deles. 100 mil bolsistas nós temos no país. Para saber o volume desse tamanho de bolsistas, a Embraer tem 16 mil funcionários. E é a terceira maior empresa aeronáutica do mundo. Então, ou seja, a CAPES tem 6 vezes praticamente a Embraer em termos de bolsistas. Hoje mesmo, lá no hotel, o recepcionista falou, olha, minha irmã fez mestrado, doutorado e pós-doutorado pela CAPES. Ele estava perguntando sobre a CAPES para a gente. Então, ou seja, o alcance que a CAPES tem é muito grande. É a maior financiadora da pós-graduação no país. E ela oferece bolsas, quase 4 mil programas de pós-graduação. Sem contar que ela tem mais 100 mil para a educação básica, totalizando 200 mil beneficiários de bolsa nesse país. Outra ação que a CAPES promove é o portal de periódicos. Através de um financiamento que a CAPES oferece, que monta quase 400 milhões de reais, nós oferecemos quase todos os periódicos, os mais relevantes do mundo, para 400 instituições, inclusive aqui a Unicesumar. 45 mil títulos com texto completo, 130 bases referenciais, 12 bases de patentes, e nós temos 168 milhões de acessos por ano. Ou seja, é quase um acesso para o brasileiro a esses textos internacionais que são importantes para a pesquisa de todos vocês. A CAPES também oferece projetos de pesquisa em várias áreas do conhecimento. Por exemplo, quando houve lá o acidente, lá em Mariana, nós fizemos um investimento para desenvolver pesquisa no assunto, e que é de interesse também de Brumadinho e de outros locais. Nós fizemos parceria para o combate ao vírus Zika, com financiamento da CAPES em termos de pesquisa. Investimentos na área de defesa do país e ações para a redução das assimetrias regionais. O Brasil tem uma concentração muito grande em algumas cidades e pouca concentração de cursos em outras regiões. Por exemplo, no Amazonas, um estado maior do que muitos países do mundo, tem um doutorado de Direito em todo o Amazonas. Então a CAPES ela promove ações para melhoria, né? E não só em Direito, mas em muitas outras áreas. Só para dar um exemplo. Investimos também na educação básica. Sem a educação básica, nós não temos educação superior e nem a pós-graduação. Então precisamos fazer uma harmonização. Então um pedido do ministro que a gente atenda e do nosso presidente também, a educação básica. Temos vários programas. Residência pedagógica, ou seja, os professores eles passam um período de internato numa escola financiados pela CAPES. O PIBID, onde alunos de pedagogia fazem projetos já para iniciação docente. A Universidade Aberta do Brasil, onde em mais de 900 polos nós oferecemos cursos de graduação e de pós-graduação e mestrado profissional na área de ensino. E o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, onde oferecemos uma licenciatura ou uma segunda licenciatura para quem não tem essa formação. Ou seja, a gente atinge milhões de professores nesse país para melhorar a educação básica a todos os professores brasileiros. Outra frente que nós atuamos é na internacionalização. Nada em termos de ciência avança
sem colaboração internacional. Nada relevante. Ainda mais hoje no mundo globalizado. Não conseguimos fazer novos aviões, novos satélites, uma agricultura mecanizada, tecnológica, uma medicina, conhecimento na matemática, na física, na astronomia, sem colaboração internacional. Ela é extremamente relevante. E a CAPES tem vários programas para internacionalização da pós-graduação brasileira. Eu mesmo sou um resultado disso. Em 2001, fui ao Canadá fazer doutorado financiado pela CAPES. E assim a gente atende mais de 10 mil bolsistas no exterior. Só no ano passado, 9.762 bolsistas no exterior. E recebemos no Brasil 684 bolsistas no Brasil. Ou seja, estrangeiros trabalhando aqui no país em 71 acordos de cooperação internacional, 43 países parceiros e 32 editais. Investimos 500 milhões de reais por ano na internacionalização da pós-graduação. Iniciamos um novo programa agora com 36 universidades parceiras, onde teremos 2.000 missões internacionais nos próximos 4 anos, com 3.500 bolsas por ano. Chama-se PRINT, Programa de Internacionalização da Pós-Graduação do país. Além do investimento na formação, na educação básica, na internacionalização, a CAPES tem um amplo programa de avaliação da pós-graduação, ao qual me referi agora há pouco ao nosso reitor. Só em 2017 nós avaliamos mais de 4.000 programas no Brasil, ou seja, todos os programas brasileiros. Em São Paulo, quase 900 programas, aqui no Paraná, 326 programas, muitos deles da Estadual de Maringá aqui, nosso reitor presente, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, em todo. Evidentemente, alguns estados, como eu mencionei, possuem poucos programas, alguns com 4 programas apenas, né? 10 programas. Então, a gente precisa trabalhar para reduzir essa simetria também. Mas a avaliação ela é bem criteriosa. Olhem o resultado da avaliação. Em 2008, por exemplo, nós aprovávamos 60% dos novos programas. Já em 2018, estamos aprovando apenas 30% dos novos programas. Então, uma avaliação criteriosa, exigente e que preserva a qualidade. Quem dera a gente tivesse a mesma qualidade da pós-graduação na graduação em todo o país, como o nosso reitor mencionou. Infelizmente, algumas instituições têm pecado pela qualidade e o Ministério da Educação tem trabalhado para poder reduzir essa assimetria. Como é que uma pós-graduação é avaliada? Primeiro, pelo corpo docente, como mencionei. Ela ganha uma nota de 10% a 20% pela qualidade do corpo docente. Nível acadêmico, experiência, publicações. O corpo docente também é avaliado, né? As teses, as dissertações representam de 30% a 35%. A produção intelectual, ou seja, o que o programa produz de efetivo em termos de entrega para a sociedade. E o impacto regional e social do programa. Como esse programa melhora a região onde ele está presente. E damos notas em termos de muito bom, bom, regular, fraco ou insuficiente, o que se reflete nas notas desses programas. Nós temos aqui, espero que vocês enxerguem aí dessa distância, os 40 maiores programas, os 40 maiores programas desse país. Minto, as 40 universidades com o maior número de programas. A USP, com 260 programas, a Unesp, com 140, e por aí vai. Temos aqui presente a Estadual de Maringá, com mais de 50 programas. E outras aqui no Paraná, temos aqui a Federal do Paraná, com cerca de 80 programas. E as cores revelam a qualidade dos programas. Então, em rosa, são os programas nota 7. Em amarelo,
nota 6, nesse verde um pouco mais escuro, nota 5, e por aí vai. Evidentemente que a universidade com mais cores rosa e amarela são as melhores. Então, ou seja, uma universidade que tem muitos programas nota 6 e 7, ou 5, está em boa dimensão. Uma universidade que tem muitos programas vermelhos, não está ruim, mas pode melhorar um pouco mais. Agora, o crítico mesmo são as que têm alguma coisa laranja aqui, são cursos nota 2. Esses onde a CAPES vai lá e atua e fecha o programa. Então, algumas universidades aqui sofreram bastante nos últimos anos. E aí isso é ruim para o aluno, porque ele está fazendo um mestrado, um doutorado, daqui a pouco a CAPES fecha o programa e ele não sabe mais o que fazer. Pior ainda é a nota 1, são programas que estão com uma nota bem insuficiente. Então, os desafios que a gente tem pela frente, melhorar a nossa avaliação, né, cada vez mais rigorosa, olhando a necessidade do país, alocar recursos aos programas, né, e aumentar o nosso investimento, colocar as universidades mais próximas do setor produtivo, isso é uma tarefa importante para o MEC e a CAPES, e continuar na internacionalização dos programas de pós-graduação. Eu fiz aqui na frente um pouquinho, já que nós estamos aqui inaugurando um curso de Direito, um doutorado em Direito, algumas informações relevantes sobre a pós-graduação em Direito no país. Queria passar para vocês aqui agora. Fala um pouquinho sobre a área de Direito. A CAPES ela divide seus programas em várias categorias. Engenharias 1, 2, 3 e 4, 420 programas, interdisciplinar, medicina, ciência agrária e também direito. Hoje no Brasil nós temos 99 programas de pós-graduação em direito, incluindo a Unicesumar. E temos outras áreas aqui, em todas as categorias. Os outros programas da Unicesumar se encontram aqui em alguma dessas 49 áreas elencadas aqui. Então, a Unicesumar está aqui celebrando a entrada, então, no hall das grandes universidades brasileiras, com um novo doutorado em Direito. Essa foto está correta aqui, né? Gostou da foto, né? É legal que a gente consegue ver de cima, assim, né, do avião, o título da universidade, né? Então, na categoria que a Unicesumar entrou com nota 4 inicial, nós temos 32, temos 45 nota 3 e 2 mestrados com nota 2. Vocês sabem quais são os 2 mestrados com nota 2? É bom nem saber, né? Senão vocês entram lá e não vão ser graduados depois. Em 2013 nós tínhamos 84 programas, em 2016 98, 99 estão agora com um novo programa. Nós temos aqui a divisão dos programas em termos de regiões do país. Aqui no Sul, nós temos 29 programas, são 27 mestrados profissionais, 2 mestrados, 27 acadêmicos, 2 profissionais e 11 doutorados em toda a região Sul do país. 14 doutorados no Sudeste, 6 doutorados no Nordeste, 1 no Centro-Oeste e 1, eu falei no Amazonas, me enganei, é 1 em toda a região Norte do país. Notem que a região Norte do país, ela tem uma extensão quase que uma Europa Ocidental. Tem 1 doutorado em Direito apenas. Aliás, então, uma chance para novos doutores da universidade, né, contribuírem com o país também, né, tanto no Centro-Oeste quanto no Norte. Quais são os programas de pós-graduação em Direito no Paraná? Temos em Londrina, é pública, nota 4, criação em 78. Federal do Paraná, programa nota 6, tem mestrado e doutorado, funciona desde 82. Na Unipar, um programa nota 3 com mestrado. Na PUC, nota 6 com mestrado e doutorado. O EMP em Jacarezinho, né? Nota 4, mestrado.
Ciências Jurídicas aqui agora, né, com vocês. A Unicuritiba, a Unibrasil e a Uniter, mas com doutorado só a Unicesumar. Aqui fala um pouco de graduação. Em 2009 a gente tinha 600 mil alunos de Direito. Já em 16, deixa eu chegar mais perto para ver aqui o número, 862 mil alunos de Direito no Brasil. Então, se você faz Direito no Brasil, tome cuidado. Você vai concorrer com mais 800 mil pelos concursos públicos. Então, se prepare. Faça mestrado. Acho que a melhor forma de você se aprimorar é fazer mestrado. Cresceu muito essa área. Aliás, muitas faculdades aumentam os cursos de Direito, né? Administração e Pedagogia. Isso é importante crescer a matrícula, mas é importante crescer a qualidade também, né? O que significa a necessidade de mais mestres e doutores nas faculdades públicas e particulares do Brasil. Então, ou seja, o Brasil precisa de vocês, mestres e doutores, principalmente em Direito, para dar conta de todos esses alunos que existem e que vão continuar existindo. Aqui fala um pouquinho da qualidade acadêmica dos professores no Brasil. Então, ou seja, 21% só tem especialização, 39% possuem mestrado e 39% possuem doutorado. Isso, no geral, houve melhoria, né? Se você observar aqui de 2006 para cá, houve uma certa melhoria na formação de doutores, mestres, especialização. Mas isso no geral. Se a gente observar, dividido pela rede pública e privada, as melhorias são assim ainda pequenas, né? Por exemplo, na rede privada, só 22% dos professores possuem doutorado. E só 28% e 48% possuem mestrado. Então, ou seja, haverá necessidade de muitos doutores ainda no Brasil, principalmente na rede privada. Já na pública, o número é um pouco melhor. Ainda não é tão grande assim, mas 60% possui doutorado, 27% mestrado e 13% especialização. Eu não quero dizer que todos os professores precisam ter doutorado em uma faculdade, não é essa a minha mensagem, mas que o número pode ser um pouco melhor, principalmente para as universidades que pretendem trabalhar na pós-graduação. Isso é muito importante. Aqui uma brincadeira com vocês. Os homens e mulheres mais importantes da área jurídica nesse país estão aonde? Estão no Supremo Tribunal Federal. Né? E aqui, dos 11, 9 possuem mestrado ou doutorado. Eu não vou colocar quem não fez aqui para não quero fazer nenhum tipo de crítica. Pode ser que também eu não tenha entendido corretamente ali o currículo deles ali, né? É tão grande o currículo. Só por curiosidade, se você entrar no site do STF, cada um tem um currículo de quase 100 páginas ali. Então, Luiz Fux tem doutorado na UERJ, Marco Aurélio, mestrado na UFRJ, Gilmar Mendes, doutorado na Alemanha. Aliás, foi orientador do Darson aqui, né? Orientou bem o Darson, né? O Ricardo Lewandowski, mestrado e doutorado na USP. A Carmen Lúcia fez mestrado na UFMG. O Barroso, mestrado em Yale e doutorado na UERJ. O Faquin daqui da região, né? Aliás, tem algum Faquin aqui essa noite, né? Eu percebi aqui. Mestrado e doutorado na PUC. E o Alexandre de Moraes, doutorado na USP. E a maioria deles é professor em universidades, em Brasília, ou em São Paulo também. Por exemplo, o Alexandre de Moraes é professor da USP e do Mackenzie. E por aí vai. Eu acho que o Toffoli também fez mestrado em alguma coisa, viu? Mas estou na dúvida. Como? A Rosa Weber também fez? Ah, então todos fizeram. Então, se vocês querem chegar ao Supremo um dia, façam mestrado. Senão, não quer dizer que vocês vão chegar fazendo, mas sem fazer já é garantia que não vão chegar lá. Porque todos fizeram, né? Então está aqui
um jurista do Paraná. Aliás, os mais famosos são do Paraná. É o Fachin. Até aquele dia a gente estava no almoço lá, né, Wilson? Ele estava lá almoçando conosco do lado lá. Foi professor, eu lembro que o senhor foi lá conversar com ele na mesa, né? Ele te conhecia. Então ele fez mestrado, doutorado, né, na PUC, com o professor aí, e foi bacharel em Direito aqui pela Federal do Paraná. É ministro do STF desde 2015 e é o relator da Operação Lava Jato no Supremo. Tem mais algum famoso do Paraná que eu esqueci? Quem? Calma, não vou esquecer não. Ainda mais que ele é ministro nosso agora, né? Então ele fez bacharel em Direito pela Estadual de Maringá, né? Por que está o Unespar aqui? Acho que foi... foi erro do Darcy, não foi erro meu. É que ele fez mestrado com o Gilmar Mendes lá, então ele não quis falar bem do Moro aqui, né? Só quer falar bem do STF só. É o ENA, não é o Unespar não. Alguém errou isso daqui, não fui eu não. Fez mestrado e doutorado pela Federal do Paraná aqui. Professor de Direito, né, da Federal do Paraná entre 96 e 2017. Inclusive, quando ele era relator da Lava Jato, parece que para ele dar aula tinha que limpar a sala um dia antes, né? Fazer toda uma varredura, né, para ver se não tinha nenhum tipo de artefato lá dentro. Ele dava aula para poder depois ele liberar. E hoje ele é o nosso ministro lá da Justiça e Segurança Pública. Minha esposa disse, você parece com o Sérgio Moro, disse para mim, né? Não sei, acho que ela se enganou. Bom, mas o direito não é apenas para a carreira jurídica, assim, vamos dizer assim, advogado, juiz, ministro, promotor. O direito é muito importante também para o setor produtivo, né? Quem mexe com propriedade intelectual, proteção do conhecimento. Então, uma área jurídica importantíssima para a tecnologia e para a indústria. Acordos internacionais entre empresas e países. Todo acordo que a CAPES faz, por exemplo, em qualquer país, ela passa no jurídico antes e tem um advogado trabalhando nisso. Defesa e segurança nacional, importantíssima a presença de advogados, de setor jurídico. Direito espacial, ou seja, qual é a legislação que rege o uso do espaço? Satélites, foguetes e etc. Representações governamentais e industriais. Direito trabalhista, evidentemente. Questões jurídicas ligadas à genética e biotecnologia. Então, ou seja, a gente não pode dizer que a área de direito apenas está no setor burocrático, mas ela também está no setor industrial e é importantíssimo. Por exemplo, eu sou reitor do ITA, ex-reitor do ITA, né? E na minha época como reitor, nós contratamos 2 advogados para trabalhar full-time na área de proteção do conhecimento. Então, seja importantíssimo, até num instituto de tecnologia, termos advogados presentes. Então, a carreira de vocês ela tem um amplo escopo de atuação. Então, agradecendo a todos, deixando a mensagem aqui do Ministério da Educação, tá? A gente parabeniza a todos, está aberto para perguntas caso existam. Muito obrigado pela presença de todos e uma ótima noite. Muito obrigado.